Bom dia, queridos. Igreja Batista do Barro Preto, se reunindo para celebrar Jesus, o Salvador da humanidade. Nesse domingo, chamado Domingo de Ramos, nós abrimos essa semana tão especial de celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Vamos cantar? Vamos louvar o nosso Deus? Cantemos. A ti, hosana e glória, cantava a multidão, saudando-te, ó Cristo, com grande exultação. Tu és o Rei eterno do povo de Israel, e vens no santo nome do nosso Deus fiel. Milhares são os anjos que entoam teu louvor, e nós daqui da terra louvamos-te, Senhor. A multidão saudou-te com palmas e com flor, e nós cantamos hinos a ti, ó Redentor. Convivas te acolheram as portas da paixão, e nós cantamos hoje louvor com gratidão. Assim como aceitaste do povo a saudação, aceita o nosso canto de grata exaltação. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Ó Deus, nós estamos juntos nessa manhã, ó Pai, de forma virtual, mas unidos como igreja, para louvarmos, para exaltarmos ao Senhor, para celebrarmos Jesus, o nosso Salvador, o Salvador da humanidade. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de nessa semana celebrarmos de uma forma toda especial a Páscoa do Senhor, paixão, morte, ressurreição do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, para nos trazer vida, para nos trazer alegria, para nos trazer paz, vida completa. Assim como o Senhor aceitou a saudação daquele povo, do povo de Israel, saudando o Senhor Jesus, o desejo do nosso coração é que o Senhor venha aceitar os nossos louvores nessa manhã. Que tudo que fizermos aqui engrandeça o nome do Senhor nessa manhã, ó Pai. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, exaltado através dos nossos louvores, da nossa adoração, da pregação da Tua palavra. Receba, Senhor, a nossa adoração, é o desejo do nosso coração, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um domingo especial, né? A entrada triunfal é Jesus entrando em Jerusalém no dia que nós conhecemos como o Domingo de Ramos, o domingo antes da crucificação. A história da entrada triunfal é um dos poucos momentos retratados em todos os 4 evangelhos. Logo, é um momento profundamente significativo. Nós, cristãos, celebramos o Domingo de Ramos para lembrar esse momento marcante e especial do Senhor, do povo de Israel, de toda a humanidade. Naquele dia, o nosso Jesus, o nosso Senhor, entrou em Jerusalém montado na parte traseira de um jumentinho emprestado, que nunca tinha sido montado antes. Os discípulos colocaram suas vestes sobre o jumentinho para que Jesus pudesse montá-lo, e as multidões então saíram para recebê-lo, colocando diante dele os seus mantos, os seus ramos, de palmeiras, e o saudavam: bendito o que vem em nome do Senhor. É a história do rei
que veio como um servo humilde, em um jumento e não em um cavalo empinado, não em vestes reais, mas em roupas dos pobres e humildes. Jesus Cristo não vem para conquistar pela força como os reis terrenos, mas ele vem pelo amor, graça, misericórdia e seu próprio sacrifício pelo seu povo. O seu reino não é um reino de exércitos e esplendor, mas de humildade e servidão. Ele não conquista nações, mas corações e mentes. A sua mensagem é de paz, como um Deus não de paz, mas um Deus de temporal. Se Jesus já fez uma entrada triunfal em nossos corações, ele reina lá em paz e amor. Como seus seguidores, exibimos essas mesmas qualidades. E o mundo vê então o verdadeiro rei vivendo e reinando em triunfo em cada um de nós. Por isso, hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, porque ele é digno de receber, de ser saudado com os nossos louvores. Vamos cantar, vamos saudar o nome de Jesus. Cantemos. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Perdoados, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó tribos, raças e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Meus irmãos, vamos adorar a Deus com as nossas vidas e bens. Você que está em casa pode fazer através dos contatos dos dados bancários da igreja que aparecem em sua tela. É muito importante nós registrarmos uma palavra de gratidão aos irmãos. Gratidão a cada família que tem sido fiel ao Senhor, para que esta obra continue chegando a tantos corações, especialmente a partir da internet. As obras missionárias, as frentes, no Brasil, fora do Brasil, que esta igreja
Batista do Barro Preto vem mantendo ao longo desses anos. A sua vida é muito importante e nós queremos agradecer a Deus por sua fidelidade. Mas agora, aproveite esse tempo para orar, para cantar, para participar desse momento tão especial que é dedicação de vidas e bens. Deus abençoe cada família. Que bênção, meus irmãos, que bênção poder acompanhar esse vídeo da nossa orquestra. Que lindo, ó, venham coroar. Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agora lembrar dos nossos aniversariantes da semana, com muita alegria, os que completarão a partir de hoje aniversário. Deus abençoe. Meus irmãos, nós queremos também lembrar que ontem, sábado, foi aniversário do Ned. Que Deus abençoe o Ned, esposo da nossa professora Adriana, nossa pianista. Que Deus abençoe, Ned, a sua vida e a sua família. Domingo, hoje, aniversário de Glaucileia Marra, Isabela Vilas Boas, Lindalva Maria,
Paulo Sérgio, Rodrigo Donato, Sara Vitória. E bodas da nossa querida irmã Éden e Pierre, 6 anos de casados, bodas de açúcar. Também de Neide e Jorge Aburachide, que bênção os nossos irmãos, 34 anos, bodas de Oliveira. Amanhã, segunda-feira, Guilherme Agostinho Indiano, terça-feira, dia 30, Gisele Eugênia, nossa querida Gisele, o pastor Leidir Sindra, nosso querido pastor Leidir, Deus abençoe, pastor, sua vida, sua família. Vinícius Gontijo, Vilma, Deus abençoe os nossos irmãos, terça-feira. E bodas de Juliana e Jason, nossa querida Juliana e Jason, ele que é um dos acolhedores da igreja, 25 anos de casados, bodas de prata. Dia 31, quarta-feira, Ângela Maria Edmar da Silva Santos, Elisângela Aida Silva, Emanuel Patrício e Norton José Barbosa. Parabéns para os nossos irmãos. Quarta-feira, dia 1º, Eliurde Rodrigues, nossa querida serva do CMA. Deus abençoe Eliurde. Sexta-feira, dia 2, Arlete Sena Pinheiro, Carolina Eustáquia, João Vitor Dilana e Lorena de Barros Xavier Pires. E bodas de 44 anos de casados da nossa querida Nilza e nosso querido Cláudio, bodas de Carbonato. Deus abençoe os nossos irmãos. E sábado, bodas de Juliana e Arthur, 12 anos de casados, bodas de Ônix. Deus abençoe os nossos irmãos. Eu quero orar por você que dedicou sua vida e bens. Eu quero orar por vocês, aniversariantes da semana, agradecendo a Deus pelo privilégio da vida dos irmãos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelos nossos irmãos que durante essa semana completaram e completarão o aniversário. Que a mão poderosa do Senhor seja com cada um deles. Obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que têm sido fiéis na oferta, na bênção de contribuir com o teu reino e com o teu plano de salvação, Pai. Obrigado. Que a mão poderosa do Senhor continue suprindo as necessidades do teu povo. Que a igreja continue sendo um canal de bênção na aplicação dos recursos para que o teu reino continue crescendo para o louvor e para a glória do teu nome. Obrigado por cada irmão aniversariante, que o Senhor continue sustentando. Nós oramos, agradecidos por eles, no nome santo de Jesus. Amém.
Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, pois Ele é o Rei de Israel e o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos ler, queridos, Marcos 11, do versículo 1 ao versículo 11. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós e, logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que viam, depois clamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Nosso Deus merece ser saudado, adorado. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos cantar? Vamos cantar?
que bênção, meus irmãos, depois dessa canção maravilhosa, Hosana, nada melhor do que a gente ler, estudar e aprender a palavra de Deus. Zacarias, capítulo de número 9, Zacarias, capítulo de número 9, eu te convido para ler, abra sua Bíblia aí, na sua casa, seu celular, onde você puder, estiver, leia conosco, Zacarias, capítulo de número 9, o profeta Zacarias, capítulo 9, verso 5 ao verso 10. O texto diz assim: Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus. E serão como chefes de Judá e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militares, para que ninguém passe, nem volte. Que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo com os meus olhos. Versos 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Que eu diminua e o Senhor cresça nesta manhã. Meus irmãos, diante desse domingo especial que nós, como cristãos, celebramos o início dessa trajetória de Cristo, onde ele entra em Jerusalém nessa entrada triunfal e ele experimenta, portanto, as acusações, o julgamento, e ele segue para o Calvário, morre naquela sexta-feira penosa, mas ao domingo pela manhã ele ressuscita para a glória dele e para a vitória da igreja, do seu povo. Zacarias, capítulo de número 9, esse texto é muito importante. Zacarias 9 foi escrito em 513 a.C., no período que os medo-persas governavam o mundo. E nesse período da história, nós observamos com toda clareza, todos os detalhes, de que esse texto, especialmente capítulo 9, é uma profecia acerca dos eventos futuros. Zacarias tem diante de Deus uma recepção de um projeto, de uma profecia que Deus havia dado de como seria o tempo futuro. E aqui ele fala especificamente do surgimento do Império Grego. Quando nós lemos em Daniel, capítulo de número 7, versículo 6, Daniel, capítulo 7, verso de número 6, eu quero ler com os irmãos, Daniel, capítulo 7, verso de número 6, o texto diz o seguinte: Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse texto de Daniel capítulo 7, verso 6, ele fala especialmente sobre o domínio do Império Grego. Fala sobre a figura de Alexandre o Grande. É uma profecia de Alexandre o Grande. O leopardo aparece como símbolo. Ali Daniel vê 4 animais. O primeiro animal é o leão, que faz alusão à Babilônia. O segundo animal é um urso, que faz alusão à Pérsia, aos persas, aos médios persas, aliás. E o terceiro animal é um urso, que faz um leopardo, que faz alusão justamente
ao Império Grego. E aí a figura de Alexandre o Grande. E aí o leopardo aparece com 4 asas e 4 cabeças. E o texto mostra como que esse animal leopardo, ele é muito rápido, ele é muito urgente. Isso fala da velocidade com que o Império Grego vai conquistar terras durante 10 anos. Alexandre o Grande nasceu em 356 a.C. e em 336 Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, unifica a Grécia e ele sai com batalha destinado a conquistar as terras e conquista muitas terras da África à Mesopotâmia. Alexandre o Grande se torna, portanto, o imperador do mundo a partir do Império Grego, e ele governa isso. Quando ele começa a fazer 333, ele tem, irmãos, cerca de 23 a 25 anos de idade. Alexandre o Grande vive 10 anos no governo, ele morre em 323, ele morre com 33 anos de idade. E durante os 10 anos de domínio grego, sob o comando de Alexandre o Grande, a terra é conquistada com uma velocidade extraordinária. Por isso, ele aparece como sendo um leopardo, porque fala da sua velocidade. As 4 asas, 4 cabeças que aparecem lá em Daniel, capítulo 7, verso 6, são referentes aos 4 generais que dominaram, portanto, a Macedônia. Depois da morte de Alexandre o Grande, os seus 4 generais de confiança se dividem, o Império Grego fica dividido, mas ainda unificado, divididos com reis diferentes, chamados de reis gregos, mas com o propósito de continuar o processo da helenização, que era o processo de tornar o mundo com a cultura grega, não só da literatura, da leitura, da cultura, mas também da própria fala, o grego comum chamado koiné. Por isso a palavra koinonia vem de comunhão, daquilo que é comum, daquilo que é igual a todos. Alexandre Grande aparece como leopardo em Daniel capítulo 7, verso 6, com as 4 cabeças, 4 asas. É uma referência aos seus 4 generais, que depois da sua morte governaria os quatro territórios mais importantes daquela época do mundo antigo, sendo a Macedônia, sendo a Ásia Menor, sendo também a Síria e sendo ainda aquela parte do Egito. Esses 4 generais que eram respectivamente Cassandro, Ptolomeu, um grande general grego, também Lisímaco e depois Seleuco. Esses 4 homens se tornaram os 4 cabeças do Império Grego. E essa profecia de Daniel era muito séria, muito importante. E aí lá em Daniel capítulo 7, verso de número 6, fala em 559, quando Daniel profetiza isso, é 559, depois que Daniel profetiza isso, em 513 anos mais tarde, cerca de 40 tantos anos mais tarde, 44, 46 anos, o profeta Zacarias profetiza, dizendo em Zacarias 9, onde nós estamos lendo, versículo 5 a seguir, dizendo, olha, esse rei que vem, ele vai destruir esse povo. Se a gente ler um pouco mais na frente, você vai ler no capítulo 3, Tito edificou para si fortalezas, Tito era grande. Lá em Ezequiel capítulo 26, não vou ler aqui, vocês acompanham em casa, Ezequiel 26, capítulos 12 a 14, ele vai, capítulo 26 de Ezequiel, versículos 12 a 14, você vai ver uma profecia de Ezequiel muito anos antes, dizendo que Tiro seria destruída, que a riqueza de Tiro seria colocada, a sabedoria seria colocada diante, seria vencida, seria ultrajada, e assim foi. Tiro era uma cidade completamente intransponível, inconquistável, talvez, e Tiro foi construída na época do rei Irão, que era amigo de Salomão, amigo de Davi. O rei Irão se julgava um homem poderoso, e de fato era em sua época. A Babilônia, os assírios tentaram invadir a Tiro, não conseguiram em 722. Depois, mais tarde, os babilônios tentaram, a Síria tentou 5 anos de cerco, não conseguiu derrubar Tiro. A Babilônia cercou Tiro durante 13 anos, Nabucodonosor não conseguiu derrubar Tiro. A Babilônia depois saiu, os persas tentaram, até chegaram a atacar alguns homens de Tírios, os tírios, mas não conseguiu derrubar a cidade. Alexandre o Grande, em apenas 7 meses, cercou a cidade, montou uma estratégia, porque ela ficava numa ilha, e Alexandre o Grande derrubou a cidade de Tiro. E essa profecia está narrada aqui em capítulo 9 de Zacarias. Isso é em 513 essa profecia é narrada, mas em 333, quando Alexandre o Grande sobe ao trono e governa o mundo no Império Grego, ele derrota Tiro. Depois ele segue no versículo 5 de Zacarias 9, ele derruba Asquelon, ele derruba Gaza, ele derruba, e aqui nós temos algumas verdades nesse texto, irmãos. São 3, pelo menos, observações muito importantes. A primeira verdade é que os súditos,
Os súditos ficaram sem reino e sem rei. Aquele povo da terra tinha os seus reis, mas aqui disse que Asquelon foi destruída, Gaza foi destruída, Ecrom foi destruída, a cidade da Filícia fora destruída, a cidade de Asdod foi destruída no verso de número 6. Então eles ficaram sem reino e ficaram sem reis. Os súditos não tinham mais a quem adorar. E não tinham mais a quem cultuar, inclusive religião, porque diz o texto, no verso número 7, que da boca, Zacarias 9, 7, da boca desses tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras. Eles ficaram sem religião e ficaram sem nenhum reino e sem nenhum rei. Mas Deus mostra um detalhe interessante, no capítulo 9 de Zacarias, no verso 7, na parte B do versículo, diz assim, ficarão no futuro, eles como um restante para o nosso Deus. E veja o que ele diz, e serão como chefes de Judá e Ecrom como jebuseus. Quando a Jerusalém foi conquistada, os jebuseus passaram a se incorporar ao povo de Jerusalém, ao povo judeu. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui é que Deus salva outros povos. Aqui está a soberania de Deus, o cuidado de Deus, no capítulo 7 de Zacarias, verso 9, dizendo que o povo, uns deles ficarão restante para o povo. Apesar de Deus desterrar os tronos, apesar de Deus tirar os reinos, tirar o povo, tirar os reis da terra, os súditos não ficaram todos desamparados, porque o Senhor tinha alguns desse povo que o Senhor trouxe para perto dele. Versículo 7, louvado seja Deus. A terceira verdade diz que o verdadeiro reino é apontado. No verso de número 8 de Zacarias 9, diz que acampar-me-ei ao redor da minha casa. Esse verdadeiro reino que é apontado, fala do reino de Deus, fala da profecia do reino único do Senhor. Ele diz que Deus acampa na casa dele. É claro que a casa dele aqui não é a casa física, meus irmãos, não é a casa de Jerusalém, é a casa povo, é a igreja, é o povo de Deus que Deus está fazendo, salvando no mundo. Então Deus vai acampar ao redor da igreja. Não é a pandemia que vai vencer a igreja, não é dos tribunais que vão vencer a igreja, não é governo que vai vencer a igreja. Não existe ninguém páreo contra a igreja, porque o Senhor está acampado no meio da sua casa, do seu povo. Verso de número 8, acampar-me-ei de Zacarias 9, acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la. E Deus defende o seu povo. Deus defende o quê? Das forças militares, do poder do homem, Deus defende a sua igreja. Esse é o novo reino que é apontado. A primeira verdade, nós temos os súditos estão sem o reino e sem rei. Acabaram os reinos, acabaram o rei. Alexandre o Grande chega com força como um leopardo veloz e destrona toda a humanidade. Todo mundo agora está sem reino. Cadê os súditos? Estão sem rei, estão debaixo de um poderio provisório de Alexandre o Grande. Mas agora Deus diz que esse versículo 8 aponta para o reino verdadeiro, o reino de Cristo. E aí diz que este reino, versículo de número 8, ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor. Deus está dizendo, uma profecia apontando para a igreja não vai ser oprimida, o reino de Deus não vai experimentar o opressor. E ele continua ainda dizendo, e agora eu vejo isso com os meus olhos. O Senhor aponta para o seu reino futuro. Louvado seja, meus irmãos, o nome do Senhor. Mas esse cuidado, por que Deus faz questão de profetizar em Daniel sobre olha, Deus usa Ezequiel capítulo 26, falando sobre a queda de Tiro pelo governo da Grécia, muitos anos antes. Deus usa Daniel para falar do império da Grécia, que vai ser dado a ele o domínio, como fora. Deus usa Zacarias, porque esse interesse de Deus em profetizar sobre esse homem, sobre esse grande Alexandre, apesar de 10 anos de governo, irmãos, homens passaram 100 anos, 200 anos, a Roma durou 400 anos de império para que eles pudessem fincar culturas, fincar valores, fincar ideias pessoais, mas suas ideologias. Mas Alexandre o Grande dura 10 anos de império, e durante esses 10 anos ele faz algo extraordinário, um processo chamado helenização da história. Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles. Quando ele sobe ao trono, que ele governa o mundo, ele quer que o mundo conheça a cultura grega, logo ele quer que o mundo conheça o grego comum. E isso foi a abertura, porque a partir desse grego comum, a Septuaginta, a tradução dos 70 ou mais
traduziram a Bíblia do Antigo Testamento para o grego, e a partir daí Cristo vem. Quando Cristo nasce, o mundo está sendo helenizado. A cultura greco-romana e judaica foram o momento ideal para a chegada de Cristo. Para quê? Para que esse mundo experimentasse estradas, rotas de navios, porque isso foi o caminho que Deus preparou para que o Evangelho de Deus chegasse até onde nós estamos. Não fosse isso, o Evangelho estava só ali naquele tempo, só no mundo antigo, mas aquelas tecnologias desses impérios, tanto o Império Grego quanto o Império Romano, de tecnologias de rotas de navios, de rotas de estrada, foi aquilo que fez com que o Evangelho se expandisse a partir da vida do missionário Paulo que se convertera pelo próprio Cristo. Meus irmãos, agora Alexandre o Grande está chegando a um tempo que nem ele tinha noção de que estava sendo usado como instrumento do Senhor. Mas, meus irmãos, agora segue a terceira verdade. Nós temos a primeira verdade: os súditos ficaram sem reino e sem rei. Os versículos 5 a 7 de Zacarias 9. Os reinos foram destronados. Os súditos estão desamparados. A segunda verdade: o verdadeiro reino é apontado. Verso de número 8. Profundo, Deus acampa, protegendo, guardando o seu reino. Deus acampa guardando a sua igreja. Deus defende a sua igreja. Deus não permitirá que o opressor passe sobre o seu povo. E Deus está fazendo isso de uma visão futura. Ele está vendo isso com os olhos maravilhosos. E a terceira verdade desse texto disse que o verdadeiro rei, ele é apontado. Se Alexandre o Grande, em 10 anos, começa o seu reinado, o seu império, em 10 anos ele finda, isso também é controle de Deus. Deus está controlando tudo Deus está controlando. Então você pode depois ler no editorial do boletim de hoje, eu fiz um texto sobre um resumo dessa história, para que você tenha noção do que Deus está fazendo na história. Portanto, os súditos estão sem rei. Segundo, o verdadeiro reino é apontado, o reino de Cristo, o reino de Deus, que é a igreja do Senhor. E terceiro, meus irmãos, nós temos o verdadeiro e único rei. Versículos 9 a 10 de Zacarias. E aqui eu quero gastar um pouco mais tempo com esse detalhe. Porque o texto disse que, no verso de número 9, alegra-te muito. E esse rei verdadeiro, a primeira coisa que ele faz, irmãos, ele traz alegria. Ele traz alegria. Irmãos, se os súditos estão perdidos, nós não somos súditos perdidos, nós temos um rei. Nós temos um reino, que é o reino de Deus, a igreja do Senhor, que não será abalada, que o opressor não toca. Pode vir pandemia, pode vir tudo, mas o reino de Deus, ele é intocável, indestrutível. Por quê? Porque lá nesse reino tem um rei verdadeiro. E a primeira coisa que esse rei verdadeiro oferece, em capítulo 9, do versículo 9 de Zacarias, é: alegre-te muito, ó filha de Sião. É uma profecia para os descendentes, para o povo que vai compor, que está compondo e que ainda Deus vai salvar para trazer para a sua igreja. Alegre-se muito, ó filha de Sião, porque eis que aí vem o teu rei. E aqui nós encontramos, irmãos, 4 marcas deste verdadeiro que vem. Primeira marca: o teu rei, rei com letra maiúscula, é um rei insubstituível, é um rei invencível, é o rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, o nome dele é Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade. Louvado seja Deus. Ele é o nosso rei. A segunda marca, ele diz que esse rei, ele é justo. Alexandre o Grande pode ter conquistado terras através da injustiça, da força, da espada, do poderio, da braveza. Mas este rei que vem, ele é verdadeiro rei, ele não vai passar, ele não vai morrer como Alexandre, não vai morrer como Nabucodonosor, não vai morrer como os reis da Síria, não, nem como os medos persas. Este rei, ele é poderoso. O verso de 9 diz que a segunda marca desse rei, além dele ser rei com letra maiúscula, insubstituível, poderoso, ele é rei justo, ele vem com justiça, ele vem com retidão, ele vem com poder, mas ele vem com justiça. A terceira marca desse rei diz que ele não é um rei qualquer, não um rei para julgar, não é um rei para colocar apenas o seu poderio, mas ele vem com um Salvador. Louvado seja Deus. E a quarta verdade, no capítulo de Zacarias 9, no verso 9, ele diz que esse rei, ele é humilde.
Esse rei é humilde. E ele mostra para nós a marca da humildade desse rei. Esse rei vem montado no jumentinho. Diz o texto que ele vem montado em jumento, num jumentinho. Ele diz jumento, mas ele diz claro, como lindo dia de sol, num jumentinho, que é filho, que é cria de jumenta. Isso aqui é um detalhe extraordinário, que o tempo não permite a gente mergulhar, mas este rei vem com humildade. Alexandre o Grande entrou no seu alazão, entrou montado no seu cavalo, no seu corcel pujante, marchando por Jerusalém. E eu quero ler com você, meu irmão, Jeremias capítulo 17, verso 25. Abra sua Bíblia em Jeremias 17, verso 25. Que coisa linda, irmãos. Que coisa impressionante. Jeremias capítulo 17, verso de número 25. Olha que coisa linda, diz o texto. Então, pelas portas dessa cidade, Jeremias 17, 25, pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Quando Jeremias profetiza sobre isso, vamos voltar para Zacarias 9, verso 9. Quando Jeremias profetiza isso, irmãos, ele está falando de que a cidade de Jerusalém, ela teria de experimentar a entrada de vários príncipes e vários reis, com seus cavalos e seus carros, com suas carruagens. Essa cidade de Jerusalém foi palco de tanta entrada triunfal. Veja, meus irmãos, quando Nabucodonosor marcha em direção a Jerusalém, que sucumbe, que acaba aquela cidade, que mata, que aliás cega o rei Joaquim, que leva cativo aquele povo para o cativeiro. Meus irmãos amados, quantas pessoas entraram marchando em Jerusalém? O próprio Alexandre o Grande diz a história que ele marcha para Jerusalém, ele entra numa noite célebre em que o sacerdote Jádua, ele coloca enfeites na cidade orientado por Deus. Depois você dá uma lida lá na pastoral. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra marchando com seu cavalo, com seu alazão, com seu poderoso corcel pujante, a marcha vitoriosa, tamborins tocando, gente aplaudindo, ou não, ou então observando aquele homem que era o novo imperador do mundo grego entrando, para talvez poderia ser mais um imperador grego, mas Deus está dizendo na história que esse rei, o verdadeiro rei, meus irmãos, ele é rei com letra maiúscula, ele é justo porque ele trabalha com justiça, ele é um rei glorioso porque ele é salvador, ele veio para resgatar, veio para salvar, e ainda ele é o rei, meus irmãos, humilde. Diz o texto que ele não veio com seu alazão, que ele não veio com seu corcel, ele não veio com a carruagem, ele veio montado, meus queridos irmãos, num jumentinho. Que humildade. Esse é o nosso Cristo, que não precisava de pujança, não precisava de aparatos para mostrar a sua autoridade, não. Por quê? Nesse versículo 9, quando Zacarias profetiza sobre isso, ele mostra a entrada em Jerusalém, e isso já aconteceu. Nesse domingo de manhã que nós celebramos a entrada triunfal de Jerusalém, onde a história chama dos Domingos de Ramos, onde as pessoas estenderam suas palmas e as suas roupas, suas vestes, para que ele entrasse. Que privilégio para a entrada de Jesus. Mas agora Zacarias também fala, meus irmãos, no capítulo 9, no verso de número 10, ele fala do reino futuro, da entrada futura, do peso futuro, da glória futura desse rei. Na mesma visão que Zacarias mostra a entrada que já cumpriu, a profecia que já cumpriu em Zacarias capítulo 9, verso 9, dizendo: o rei entrou montado jumentinho, e nós já sabemos que isso aconteceu lá em Jerusalém. A história mostra lá em Mateus 21, verso de 1 a 5, mostra Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho. Você sabe disso, a história revela isso, Mateus 21, verso 21 a 5. Mas nessa mesma visão, Zacarias mostra para nós o capítulo 9, verso 10. Ele disse: esse rei, ele também tem algumas marcas. Se as 4 marcas do rei que veio na primeira vinda, Zacarias mostra as 5 marcas da segunda vinda desse rei. Permita-me falar com você dessas 5 marcas. Ele diz: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Glória a Deus.
O arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Primeira verdade, primeira marca das 5 desse rei que vem futuramente, que vem governar a terra para sempre. Por isso que os súditos do homem, do mundo, estão perdidos sem rei, brigando sem rei. Mas nós, os súditos de Deus, nós temos um rei. Por isso que o mundo ficou sem reino, perdido, não sabe o que fazer, mas nós temos um reino, a igreja de Deus é o reino, nós temos o reino, a igreja de Deus é o reino de Deus. E nós, enquanto o mundo briga, procurando quem é o seu líder, querendo saber quem é o seu líder, defendendo o líder A, líder B, nós temos um líder, nós temos um rei com letra maiúscula. As marcas desse rei são rei verdadeiro, rei justo, rei salvador e rei humilde. Como se não bastasse, esse rei vai vir outra vez, segunda vez, para governar a terra para sempre. Não como a Babilônia governou por tempo determinado, não como a Síria governou por tempo determinado, não como o Medo-Persa governou por tempo determinado, não como o grego governou com tempo determinado, mas Cristo vem com tempo indeterminado. O texto diz no verso de número 10 que esse reino, ele é único. Por que único, pastor? Porque diz o texto que ele vai destruir, ele vai desfazer, olha lá, os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Ele diz que isso fala que ele vai unificar o reino que foi dividido lá com Jeroboão, depois de Salomão. Efraim e Jerusalém estão divididos, reino do sul, reino do norte, mas o Senhor vai destruir esses cavalos e esses carros e vai juntar um único reino, vai ser um rei com Cristo. Ele é o único rei, não haverá 2 reis, reino dividido não subsistirá e Cristo não terá 2 reinos, Cristo terá apenas um reino, por isso ele vai unificar. Primeira verdade, primeira marca dessa vinda, desse rei que vem depois, pela segunda vez, é esta primeira marca. Ele é um reino único. Segunda marca diz que esse reino será um reino sem armas. Eu destruirei os arcos de guerra. Amém, meus irmãos. Não haverá. Alexandre o Grande usou o arco de guerra. Os medos persas usaram o arco de guerra. A Babilônia usou o arco de guerra, meus irmãos. A Síria usou o arco de guerra. Mas o nosso Cristo, o Rei dos Reis, não vai usar arco de guerra. Ele não precisa de força bruta para mostrar o seu império, para estabelecer o seu reino milenar. Não precisa. Terceira marca desse reino que vem, diz o texto de número 10, verso 10 de Zacarias 9, ele vai trazer paz às nações. Porque diz o texto no capítulo, no verso 10, ele anunciará paz às nações. Veja que ele vai ser o rei mundial. Ele dá paz às nações, não é o reino de briga, de guerra, quem vai tomar, quem não. Ele é um rei que vai trazer paz. Primeira marca do futuro, reino único. Segunda marca do futuro, não haverá arco de guerra. Terceira marca do futuro, ele é um reino de paz. Quarta marca do reino do futuro, diz o texto, ele vai ter um domínio global. Um domínio global. Porque diz que ele vai governar do rio Eufrates, onde o berço da civilização da humanidade. O rio Eufrates é o berço da civilização da humanidade. O nosso Cristo vai governar da ponta do rio Eufrates até as extremidades da terra. Ele vai governar de canto a canto. Diz o texto que ele vai governar de mar a mar, irmãos. Quando você olha no globo terrestre, mar a mar significa a totalidade do governo. O nosso Cristo terá um governo global. Alexandre governou algumas terras, os assírios algumas terras, os babilônios algumas terras, os romanos algumas terras, mas o nosso Cristo vai governar globalmente de mar a mar, de uma extremidade a outra. Amém, meu irmão? Glória a Deus nesta manhã. E caminhando para o final, o rei, ele tem um domínio eterno. Um domínio eterno, sim. E eu quero ler com você rapidamente Daniel capítulo 7, verso de número 15, onde tem a profecia. Verso 14, Daniel 7, 14. A profecia está em Daniel 7,14, quando ele fala dos 4 reinos, dos 4 animais. Ele fala do animal da Babilônia, do animal da Pérsia, do animal do Grécia, do animal de Roma, mas ele fala agora do verdadeiro reino. Daniel 7, verso 14, diz que haverá um reino. Daniel 7,14, ele diz o seguinte: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem em seu domínio, e o domínio eterno, que não passará, porque o seu reino jamais será destruído. Amém, meu irmão? Na entrada de Jerusalém, quando Cristo entra triunfalmente, que as pessoas estendem palmas de oliveira no chão, as palmeiras no chão, aquela entrada foi triunfal. Mas ainda hoje nós vamos esperá-lo voltar outra vez, onde ele vai voltar unido,
um reino de paz, um reino sem guerra, um reino, meus irmãos, como diz a palavra, para sempre. Esse é o reino. Os súditos somos nós. O reino é a igreja e o rei é Jesus. O mundo parece estar perdido, mas nós não. Nós temos o rei. Deus abençoe. Pai, fica conosco. Obrigado por tua entrada triunfal. Hoje celebramos a tua entrada triunfal em nosso coração, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou e nos deu a vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Cantemos. Venham à mesa, convida ao Senhor, venham lembrar-se de mim. É o Senhor Jesus. Foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Este culto não termina aqui, ele continua na próxima quinta-feira, quando vamos refletir sobre a última ceia do Senhor com seus discípulos e dar assim seguimento a essa semana tão especial. É um desafio para nós cristãos nesse tempo sermos luz. Compartilhe o link desses cultos, é o plano de salvação apresentado de uma forma toda especial, de forma didática. É tempo de evangelizarmos, de testemunharmos da salvação do Senhor. Então compartilhe esses momentos com as pessoas que precisam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.